Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, um corte aí do Gazeta Esportiva com o Miller, repercutindo a grande vitória do São Paulo, que volta aí a brigar pela vaga na Libertadores. Deixa nos comentários o que você achou, o que você achou da declaração de Luciano também, falando sobre as ameaças aí, que a torcida vai ter que passar a gostar dele. Se inscreve no canal, deixa o like, bora aí soltar o vídeo. Morumbi às moscas, ou quase isso perto do que vinha acontecendo nos últimos anos. Para encher a Casa Sacrossanta daqui até o final da temporada, só mesmo via shows. O palco dos músicos que vão se apresentar em breve tá ficando pronto atrás do gol. Já a torcida que conduz tirou o time de campo. Fraco, né? Cadê o povo? Desistiu. Nada daquele calor humano, nem lá fora. Meia dúzia de gato pingado na chegada do busão do tricolor. Recepção fria. Nem a bateria tá aí. A gente tem que tentar fazer o melhor, tentar conquistar outra vez a torcida para voltar ao estádio. Público de 15 mil pessoas nas arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo. Ambiente de fim de festa, que para não terminar o sábado em clima de velório, teria de acabar ao menos com vitória do São Paulo para o time do professor Crespo continuar sonhando com o que restou para 2025. Uma mísera vaguinha na pré-Libertadores e olhe lá. Noite de reencontro com o mito Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, herói eterno do Clube da Fé. Sempre bem recebido por todos quando venho aqui, me sinto em casa. E se dessa vez tinham muitos espaços vazios no estádio, dentro das quatro linhas também. Aos 5 minutos, Lucas, rapidinho, achou o Luciano. Logo depois, Mike fez o mesmo. E o Lucigol botou na rede para justificar o apelido. 100º gol dele pelo São Paulo. Entrar no top 20 de gols, né? De 20 jogadores que atingiram 100 gols, para mim é muito bom. O torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Ao contrário do Luciano, Jean Lucas, sozinho, cara a cara com o Rafael, perdeu um gol feito. Mas pelo alto, ele obrigou o goleirão a fazer uma grande defesa. O 2-0 saiu, não nesse lance. A arbitragem pegou impedimento. E sim, no próximo, quando o Luciano deu assistência de letra pro Bobadilha ir pro abraço. Aos 30 segundos da etapa final, o Bahia não diminuiu com William José por um Rafael. No contra-ataque, o Enzo Dias arriscou essa espetada aí, ó. Ronaldo foi lá buscar. Nos acréscimos, Tapia poderia ter ampliado. Mailton, lateral direito que entrou no intervalo, idem. Morreu o assunto, 2-0 São Paulo na despedida do Morumbi. Meio vazio e que só volta a receber jogos em 2026. Vivendo dia a dia, preparando jogo a jogo. Não podemos pensar muito. Temos uma meta que falei. Se fazemos as coisas muito bem, vamos chegar ao preliminar. Se fazemos as coisas solo bem, acho que temos Copa Sul-Americana. Acho que a primeira coisa é começar a caminhar outra vez, para depois começar a correr e talvez voar. Miller, gostou do São Paulo ontem? Vitória por 2-0, foi um time que se impôs. Qual a sua avaliação? É, vitória merecida, né? Acho que o São Paulo impôs o seu ritmo, né? Conseguiu, na dinâmica, superar a defesa do Bahia. O Bahia não impôs nenhuma dificuldade para o São Paulo, até porque os gols foram bem trabalhados pelo time do São Paulo, né? Todos os gols bem trabalhados. Poderia ter feito mais gols, até porque criou para isso, principalmente no segundo tempo. O Tapia, Enzo, então acho que o São Paulo ontem fez uma partida que mereceu a vitória do começo ao fim. Ô Abel, como é que sai um time que vem de uma sequência de jogos sem vitória e de repente faz uma partida boa? E não pegou um time da parte baixo da tabela, não. Pegou o Bahia, que é verdade que dá umas osciladas no campeonato, mas acho que nos últimos 3 jogos vinha de bons resultados. São Paulo ontem se impôs no Morumbi. É conversa do treinador, o que dá para detectar mesmo à distância sem acompanhar treinamento, Abel?
Contou com a ajuda ali do Jean Lucas, né? Que perdeu um gol inacreditável. Teve o campo, ele pegou a bola no campo de defesa do Bahia, avançou sozinho. Ele estava 1-0 só, né? Teve tempo para olhar, o goleiro saindo, enfim. Mas não é só isso. Eu falei que contou com a ajuda do Jean Lucas, mas realmente o São Paulo mereceu vencer. Uma atuação muito boa do Luciano, que fez um gol bonito, e o passe que ele dá de letra mais bonito ainda pro Bobadilla é maravilhoso, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar mais do Luciano, né? Tem a fala dele. Ele fala, vão ter que me engolir. Não, o Luciano ontem me lembrou o Miller jogando. Tô sentindo uma provocação. Contém ironia. Mas, brincadeiras à parte, Alex. É legal ver o Luciano fazendo isso num jogo como o de ontem, mas não adianta fazer isso a cada 10 jogos, a cada 15 jogos, a cada 5 jogos. No São Paulo, a exigindo, ficou devendo muito o Luciano. Então, ele tem que saber que quando ele veste uma camisa como a camisa do São Paulo, ele vai receber críticas, se ele tiver tantos altos e baixos como ele está tendo nessa temporada. Nesse fim de semana, no jogo de ontem, de sábado, aplausos para o Luciano. Claro. Mas ele tem que fazer isso mais vezes, na minha opinião. Mas então, o problema hoje, Abel, é que esses jogadores não sabem receber críticas. Então, quando tá bem, eles gostam, que enaltece e tal. Quando vem as críticas, eles já começam a ficar... Nós vamos ouvir o Luciano. Então, antes eu queria, especificamente, de todos, mas você e o Miller falando, do gol número 100. O Luciano entra, para depois a gente ouvir o Luciano, e aí eu te devolvo a palavra para você também externar o que disse o Luciano, qual é o pensamento dele. O Luciano, ele entra entre os 20 maiores artilheiros da história do São Paulo, né? São 100 gols. E fala o lance do gol pra gente aí, ô Paulinho. Não, ele pega muito bem, de bate pronto na bola, uma bola que é difícil você chapar. E ele chapa muito bem, tirando do goleiro. É um jogador que tem técnica, é um jogador importante. Você vê que ele passa e ele vai para a área. Então ele faz 1-2 ali e bate muito bem na bola. Merecido, parabéns. Miller, tecnicamente o lance. Tecnicamente a jogada foi bonita e o lance foi bem executado, né? Como disse o jogador, é uma bola difícil de você pegar, né? De bate pronto, de chapa, cruzado. É difícil fazer esse gol, né? E ele conseguiu fazer um gol difícil. E o toque de letra pro gol do Bobadilla? Ali é um improviso, né? E na frente, eu sempre digo que 90% é improviso, 10% é o tradicional. Ele improvisou bem, foi feliz no lance e o Bobadilla fez o gol. Lembrando, como disse o Abel, na eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, ou seja, na hora do osso, o Luciano não apareceu para falar. Então, se você me permitisse falar... eu vou colocar ele, aí a gente veio, tá bom, né? Ele não apareceu para falar. A imprensa estava lá, o Luciano não se manifestou. Até por ser o jogador, um dos mais badalados do elenco, ele não apareceu para falar. Ontem ele fez o 100º gol, apareceu lá na zona mista. Alguém quer falar comigo? Tô aqui, ó. Tá, zona mista e tal. Claro que a imprensa vai ouvi-lo. É uma marca importante, né? São 100 gols com a camisa gigante do São Paulo. Não é para qualquer um, não. É uma marca importante que merece destaque. E o Luciano falou, mas na tela, vai. Em 95 anos de história do maior clube do mundo, para mim, entrar no top 20 de gols, né? De 20 jogadores que atingiram 100 gols, para mim é muito bom. Mostra que eu trabalho bem, mostra que mesmo quando as coisas não acontecem, eu tô aqui para ajudar. Tem torcedores que pegam muito pesado, que eu prefiro 1000 vezes que eles venham até mim e me criticam do que eles ameaçarem. Tem torcedor de São Paulo que ameaça a minha família, ameaça a minha esposa, fala das minhas filhas, fala que sabe onde eu moro, então isso já toca no lado pessoal. Então isso não é legal, porque às vezes minha esposa fica com medo, aí como é que eu vou sair para trabalhar com a minha esposa com medo, né? Tenho 2 filhas, são tudo para mim, então acho que eu sou muito cobrado nessas coisas. O torcedor tem que entender que aqui no clube não só tem o Luciano está aqui para ajudar. Muitas das vezes eu não vou conseguir ajudar. Mas só que mesmo assim eu estou lá, eu estou à disposição, eu vou lá, eu enfrento qualquer um pelo São Paulo. Então acho que, assim, eu tenho 100 gols aqui e muita gente ainda desconfia do meu trabalho. Acho que 20 jogadores têm 100 gols com a camisa do São Paulo. Então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Quem não gosta de mim, uma hora ou outra vai ter que gostar. Vai ter que gostar. Luciano, quem sou eu para dar conselho para você, né? Mas
Você é atleta profissional, vocês, né, atletas profissionais, aconteceu isso com o Fagner, acho que com o William do Corinthians, né? Preserva a família. Cássio, preserva a família. Vocês expõem, eu não estou dizendo que é correto, mas preserva a família. É Instagram da família fechadinho lá, bonitinho, conta corrente fechadinho. Você é público, a esposa não, os filhos, né? Preserva, acho que vai ficar mais tranquilo para você, porque futebol envolve paixão. E a gente discorda completamente de qualquer agressão que o Luciano receba, qualquer outro jogador, qualquer outra pessoa receba em rede social. Então, um conselho que eu posso, se é que eu posso dar um conselho, né? Preserva a família, não abre, não se identificar não. Agora, gente, torcedor, Mileira, a fala dele, repete, você tem o finalzinho da fala dele aí? Torcedores gostam de mim. Vamos ouvir o Luciano, né? Falando do 100º gol dele, ele vem pro desabafo e vai de encontro aos torcedores que estavam criticando muito depois da eliminação da Libertadores. Na tela. Paulo, então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Ô Mileira, essa é a postura de um jogador que faz 100 gols com a camisa do São Paulo? Não, absolutamente, né? Até porque é claro que a nova geração de torcedores do São Paulo gosta dele, né? O jogador do São Paulo tem que entender uma coisa. Ontem, o estádio vazio do Morumbi é reflexo, fruto da desclassificação da Libertadores, do vexame contra a LDU. Isso é fato. Ontem não tinha quase ninguém no estádio do Morumbi contra o Bahia. Então, o torcedor do São Paulo, o São Paulino, está chateado, está ressentido por conta da eliminação na Libertadores, assim como eu. Então, o jogador não tem que ficar preocupado com meta. Se tivesse perdido o Bahia ontem, ele teria dado essa entrevista? Lógico que não. Postaram lá no vestiário, etc. Essas coisas que eu não concordo. Independente do resultado, eu acho que o jogador de futebol do time grande, que é importante para o seu time, que é titular, que é ídolo do clube, ele tem que dar entrevista, independente do resultado. Não pode só quando aquela entrevista de conveniência, sabe? Desabafo, de ocasião. Né, jogador? Poxa vida, não, tem um torcedor que não gosta de mim. É claro, ninguém é unanimidade. Jesus não foi unanimidade, um jogador tem que ser? Não, absolutamente. Então, acho que o jogador não pode dar entrevista só quando ele faz gol, só quando vence uma partida. Ele tem que dar entrevista independente do resultado. Acho que esse número do Luciano, que ele atinge, realmente é um número expressivo. São poucos jogadores na história desse clube, né? Que é um clube gigante, fizeram mais de 100 gols e ele fez. O que chama a atenção é que ele aparece, quando ele completa 100 gols, falando de um jeito como se ele já tivesse conquistado vários títulos, como se ele tivesse decidido vários campeonatos para o São Paulo. E o São Paulo vive um momento de estiagem de títulos. Ele foi campeão de uma Copa do Brasil. Me desculpe, com ele sendo personagem na eliminação para a LDU. Então. Da mesma forma que ontem ele foi personagem pelo gol número 100, ele foi o personagem, o protagonista na eliminação da Copa da Libertadores contra a LDU. Né? Eles são os artistas, não sou eu, não é o Chico, não é então, o Alex Miller. Ele demonstra sofrer de complexo de perseguição, como se todos estivessem contra ele. Então basta ele dar a resposta dentro de campo e fazer o que ele fez ontem em mais jogos, não só em alguns, não só de vez em quando. Nos jogos que valem, nos jogos que decidem, nos jogos que vão fazer o torcedor do São Paulo se orgulhar ainda mais de vestirem a sua camisa, aí sim, né? Mas ele não é um cara decisivo no sentido de, sabe, dar títulos para o São Paulo, ganhar clássicos para o São Paulo. Ô Garrafa, não adianta o jogador estar preocupado com meta. Esse negócio assim, 2 gols e 20 assistências. Como se a assistência fosse mais importante que o gol. Hoje é assim. Eu acho absurdo isso. Levanta troféu. Ó, já vou repetir. Eu, pelo Tricolor, levantei 16 vezes o troféu. Levanta troféu. Não é bater meta, 100 gols, 150 gols. Isso não quer dizer nada. E faz gol quando precisa. Contra a Bahia, é fácil. Ô Abel, vira público. Era um momento que a imprensa queria ouvi-lo pelo 100º gol, né? Mas não precisa ele se justificar, ele falar que vão ter que me engolir. Eu acho que ele foi totalmente na contramão de um dia especial para ele, um dia especial para o São Paulo. Não sei se eu estou errado, você concorda comigo ou não, mas nesse momento... Concordo. Um mecanismo de defesa dele em relação às críticas, como eu disse anteriormente. Ele veste a camisa de um gigante, do São Paulo Futebol Clube. Ele foi importante na conquista da Copa do Brasil, ainda assim é muito pouco para o São Paulo. A gente sabe que o momento do São Paulo não é fácil. Concordo com o que disse também o Alex Miller. Não adianta ele fazer isso em um jogo, ele tem que fazer muito mais.
A cobrança é assim, então no São Paulo é assim, no Palmeiras é assim, no Flamengo é assim. No Corinthians no Corinthians é assim, no Bayern de Munique, no Bayern... É assim. Entendeu? O cara jogou um jogo bem, mas a torcida quer que o cara esteja sempre jogando, ainda mais nos jogos decisivos. O Miller falou, o Morumbi ontem estava vazio pela eliminação na Libertadores. E mais, pela eliminação na Copa do Brasil, pro Atlético Paranaense. E mais, pela posição na tabela do Brasileiro. Se estivesse lá em segundo lugar no Brasileiro brigando pelo título, acho que o São Paulino também iria mais. Exatamente. E sobre as críticas, primeiro, ele tem que aceitar as críticas. Já não vou ser repetitivo. Joga no São Paulo, tal, tem que... Agora... ameaça a família, aí eu já acho um absurdo. Claro, eu sou totalmente contra. Aí eu dou razão a ele na reclamação e no desabafo. Abel, eu também sou a favor disso, eu sou contra isso, mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Mas não podemos na minha época, o pessoal, fase ruim, ligava em casa, ligava para a esposa. Agora, na nossa época, meio de jogador, não tinha essas redes sociais. Isso faz né? Então, é aquilo que o Garrafa mencionou. Esses jogadores precisam aprender a deixar um pouco a família de lado. Preservar a família. Isso é muito importante, que os atletas precisam entender isso. Porque há tempos bons e há tempos maus. Claro. Vão chegar os tempos bons e os tempos maus. Então, os atletas, o próprio Luciano, é um jogador importante, tem qualidade técnica. Agora, precisa ter cabeça boa. Precisa ter cabeça boa nesses momentos que vocês comentaram. Mas aí. uma coisa que não falta no Luciano, vamos combinar, é dedicação, esforço e luta até o fim. É o mínimo que se espera de um jogador, não, Chico. Pode ser, mas é questão que ele está sempre lutando. Pode ser que ele não consiga, porque ele também não é o Pelé, né? Ele não é o cara que vai resolver, não é aquele grande jogador tecnicamente, como por exemplo foi o Miller, né, que resolvia. Ele não vai resolver todos os jogos, mas dedicação e luta que não faltam para ele. Aquilo que eu estava falando do Yuri Alberto sobra no Luciano. Ele é técnico, ele é esforçado e é raçudo. E essa raça dele é que leva o tricolor a vitórias como essa aí que nós vimos ontem. Mas a torcida estava esperando dele, já que ele foi no ataque em relação à torcida. A torcida estava esperando isso contra a LDU, não contra o Bahia. Eu tô falando, Não contra o Bahia. Faz gol, jogo decisivo. Eu vou ser bem claro. É a minha opinião, né? O caso do Luciano, o empresário, para fazer um bom negócio, tem que comprar o Luciano por quanto ele pensa que pelo quanto ele vale. O empresário tem que comprar o Luciano por quanto ele vale e vender o Luciano por quanto o Luciano acha que ele vale. O Luciano se supervaloriza. Com todo o respeito à torcida do São Paulo, cada um tem o ídolo que quiser. Eu já vi lá, maravilhosa bandeira do Tele Santana, aquele bandeirão do Tele Santana, sabe? Rogério. Rogério Ceni, ídolo. O Luciano... Raí. Raí. O Luciano, cada um elege o ídolo que quiser. E o Luciano, tecnicamente, acho que é um bom jogador. Né? Hoje, do jeito que tá aí, é um bom jogador. Sim, na média mas peraí, geral, será? Se eu fosse São Paulino, eu ia falar, tira essa bandeira daí, velho. Pode pôr o bandeirão aí do lado do Tele, do Raí, do Rogério. Garrafa, Brincadeira. É o que tem hoje. Tá empobrecido. Vai fazer bandeirão? Vai gastar tinta? O futebol tá de brincadeira. Com todo o respeito que merece o Luciano. Quem é o grande ídolo do Corinthians, por exemplo? Eu não sei quem é o grande ídolo do Corinthians. Quem é o grande ídolo do Santos? Ok, a régua hoje, né? Caiu o sarrafo, O sarrafo tá mais baixo. Claro. Tá mais baixo, pois não, Marina? Não, queria só pontuar algumas coisinhas também, assim, o Luciano sempre é muito perguntado sobre isso, tá? Sobre essa questão de torcida e tal, então às vezes a gente pega uma resposta, mas às vezes ele foi questionado sobre isso, ele foi ontem. Na zona mista questionada, você né, tem muito altos e baixos, o que pode dizer pro torcedor que não gosta de você? Então, às vezes, ele respondeu essa pergunta. Mas tudo bem, a resposta foi dele. Tá certo. Ele foi perguntado, mas ele falar que a torcida vai ter que engolir, como você vai ter que me aguentar? Que aguentar? É a torcida do São Paulo. Né? O torcedor tem a prioridade, desde que não tenha agressão, não tenha ofensa, a gente é contra isso, estou com o Abel, fechado, com o Paulo nesse ponto. Mas assim, é o torcedor é a alma, é a essência do clube. Num dia de festa, de 100 gols, a torcida, quem não gosta de mim... Você não acha que ele não quis dizer, tipo assim, né, não sendo defensor, advogado de ninguém, mas opiniões, assim, Marina.
quem não gosta de mim vai ter que gostar no sentido não assim de obrigação, mas tipo pelos números que eu apresento. Porque, não é obrigado a gostar, o cara pode não gostar. O cara viu o Miller falando, eu tava acostumado, né? Ver o Miller jogar, não gosto de você. Mas aí vai um pouco de encontro com o que o Chico falou. Na fase mais difícil do São Paulo, Luciano é o ídolo realmente. Mas nunca envolve o torcedor. O jogador precisa ser malandro. Ele é o terceiro jogador do século precisa ser malandro. O jogador não pode envolver o torcedor, até porque o torcedor ele vai criticar. Não tem essa. Isso fez um jogo, fez o gol, o 100º gol. Vai no próximo jogo jogar mal, vai criticar. Mas se ele fizer com frequência, não precisa ser todo jogo, mas com uma frequência maior que ele fez ontem, o torcedor do São Paulo vai gostar dele. A gente vai falar dúvida. A gente vai falar, faz aí o bandeirão. Mas não é preocupante, então, ele ser o terceiro jogador do século a chegar numa marca dessa. Ele tá atrás só do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. E ele ser tão criticado por fazer gols, pelo menos um ou outro. Marina, mas é isso aí que eu tô falando, que você tá falando aí, é isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo? Os jogadores hoje são preocupados com meta, bater meta. A principal marca são títulos. Exatamente, o time grande vive de títulos. Mas o São Paulo tá vivendo um jejum também nesse período. Mas daí, então, o que é? Se ele tivesse, Então, veja bem, o torcedor da nova geração do Tricolor, ele fala o quê? Ah, não, os mais velhos gostam do Rogério Ceni, do Miller, do Raí e tal. Claro que vão gostar. Quantos títulos nós conquistamos? Não aparece nada novo. Exatamente, isso que eu tô falando. Hoje o jogador está preocupado com meta. Meta não quer dizer título. Título, sim. Levantar troféu da volta olímpica, aí beleza. Entendeu? Agora, meta, isso pra mim não quer dizer nada. E se tornar ídolo porque chutou a bandeira do rival, eu acho muito pouco. Né? Claro. Eu acho muito pouco. Mas, enfim, é uma discussão à parte. Rafa, se a gente, só para fechar, se a gente pegar o São Paulo da era moderna, que atinge os torcedores que têm, de 25 anos de idade já para baixo, eles viram o São Paulo ser uma vez campeão paulista, uma vez campeão da Copa do Brasil e meio sul-americana, que foi aquele jogo que acabou no intervalo. E só. Então é muito pouco. 3 títulos em quase 20 anos, né? Pro cara, assim, sabe? Mas é meia sul-americana? O título ficou com o São Paulo, mas eu digo... São 3 campeonatos, cara, em quase 20 anos. É muito pouco para um clube do tamanho do São Paulo. Para chegar e falar que o torcedor vai ter que aceitar, tá? Bom, enfim. Mas, Rafa, hoje o grande ídolo do São Paulo é o Lucas. Não tenho o que pensar, questionar. Não sei se vocês concordam comigo. E também, nessa temporada, está devendo. Não, está devendo. Mas o Lucas não vem falar que a torcida tem que elevá-lo ao patamar de ídolo. Os jornalistas estão falando, o torcedor é quem fala. Né? Quando você começa a falar, eu sou isso... Bom, enfim, olha, eu tenho... O que vai vir na sequência, ô chileno? Qual que é? Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Repercutindo aí a fala de Luciano, né? Então, o São Paulo acabou vencendo o jogo, um resultado importante, mas Luciano veio cobrando que a torcida deveria aceitar ele como um ídolo, porque ele está entre os 20 que fez 100 gols. Só que nos momentos dele foi como alguns da mídia aí trouxeram, nos momentos decisivos, como contra a LDU, que ele deveria ter feito gol, ele não fez. Então deixou sim a desejar em alguns momentos, né? A gente fica na torcida para que tudo caminhe melhor para o São Paulo agora no decorrer da temporada. Próximo jogo do São Paulo é no próximo final de semana, porque durante a semana tem Libertadores. Torcer contra o Palmeiras, que foi beneficiado hoje mais uma vez, né? Lance de expulsão ali era para Gustavo Gomes ser expulso e acabou tomando um só amarelo depois do VAR ter chamado. São Paulo volta a campo no domingo às 20h30 contra o Vasco fora de casa, depois recebe o Flamengo em casa, que o jogo vai ser na Vila Belmiro por conta da sessão do estádio do Morumbi para shows, né, nesse período agora. Provavelmente o jogo contra o Bahia foi despedida. Tem um clássico contra o Corinthians no 19 de novembro, vai ficar 11 dias sem jogar, e depois tem um clássico contra o Corinthians, o Juventude em casa, Fluminense fora, Inter em casa e o Vitória fora, fechando no dia 7 de dezembro. Deixa nos comentários aí, tá confiante aí na vaga na Libertadores, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like.